Meu nome é Carolina Silva, tenho 35 anos e vou contar um dos momentos mais humilhantes e depois mais surpreendentes da minha vida profissional. Era uma segunda-feira de manhã, daquelas em que o corpo já acorda cansado só de pensar na pilha de tarefas que te espera. Eu trabalhava há 7 anos numa empresa de tecnologia chamada Inovatec e já tinha visto de tudo por lá. Chefes arrogantes, prazos impossíveis, noites em claro para fechar projetos. Mas nada me preparou para aquela reunião específica. Naquela semana, estávamos finalizando uma apresentação para um cliente internacional. Eu tinha ficado responsável por toda a parte de análise de dados e projeções financeiras, e tinha passado noites revisando gráficos, tabelas, projeções, tentando deixar tudo impecável. Meu chefe direto, Marcelo Tavares, nunca foi uma pessoa fácil. Ele tinha aquele perfil de gestor que adorava aparecer, roubar os créditos e diminuir quem estava abaixo. Mas até então, eu conseguia conviver. Só que naquela segunda, ele passou de todos os limites. A sala de reuniões estava lotada. Além da equipe inteira, estavam presentes diretores da empresa e até alguns convidados do cliente. Eu cheguei mais cedo, preparei o projetor, organizei os slides e sentei mais para o canto, pronta para apresentar minha parte. No início, tudo correu como de costume. Marcelo abriu a reunião falando alto, como sempre fazia, cheio de piadas que só ele achava engraçadas. Falou sobre o trabalho duro da equipe, sem citar nenhum nome específico, e já fui me acostumando com a ideia de que, mais uma vez, ninguém saberia que era eu quem tinha feito a maior parte daquele relatório. Chegou a minha vez de falar. Eu abri os gráficos, respirei fundo e comecei a explicar as tendências que tínhamos identificado. Fiz questão de usar uma linguagem clara, objetiva, porque sabia que nem todos dominavam os termos técnicos. Eu estava confiante, porque dominava aquele assunto. Só que de repente Marcelo me interrompeu no meio da frase. Gente, desculpa interromper, mas vocês realmente vão perder tempo ouvindo isso? Ele disse apontando para mim. Essa análise é rasa, não agrega nada de novo. A sala inteira ficou em silêncio. Eu congelei. Ele não tinha apenas discordado de um ponto. Ele tinha me ridicularizado na frente de todo mundo. Senti meu rosto esquentar, meu coração disparar. Olhei para os diretores e alguns desviaram o olhar, claramente desconfortáveis. Outros riram de nervoso. Marcelo não parou por aí. Ele continuou. Carolina, você sempre complica. Esses números que você trouxe não têm relevância prática. Deixa que eu explico de um jeito que todo mundo entenda. E tomou o controle da apresentação, como se eu fosse uma estagiária despreparada. Eu fiquei sentada, tentando não chorar. Era como se todo o meu esforço, todas as noites viradas, todo o cuidado que tivesse sido jogado no lixo em poucos segundos. O pior foi que ninguém da equipe falou nada. O silêncio daquelas pessoas que sabiam o quanto eu tinha trabalhado doeu tanto quanto as palavras dele. Depois que a reunião terminou, levantei rápido e saí da sala sem olhar para ninguém. Fui direto para o banheiro, fechei a porta de uma cabine e desabei. Chorei como não chorava há muito tempo. Era raiva, era humilhação, era frustração. Eu repetia para mim mesma: eu não merecia isso, eu não merecia isso. Naquele momento eu não sabia, mas aquela mesma humilhação seria o ponto de virada da minha vida dentro daquela empresa. 3 dias depois, eu não estaria mais naquela posição de ser diminuída. 3 dias depois, seria a minha vez de sentar na cadeira que ele tanto usava para me rebaixar. Depois da reunião, eu achei que o pior já tinha passado. Pensei que bastava esperar alguns dias, focar no trabalho e que logo tudo ficaria no esquecimento. Mas não foi isso que aconteceu. O silêncio depois daquela humilhação se tornou mais pesado do que as palavras do Marcelo. O escritório inteiro tinha presenciado a cena, mas ninguém falava sobre o assunto. Era como se não tivesse acontecido. Isso me deixava ainda mais sufocada. Na manhã seguinte, cheguei cedo, como sempre. Passei pelo café e cumprimentei alguns colegas. Eles responderam com um aceno rápido, sem me olhar nos olhos. Senti que estavam desconfortáveis. Alguns cochichavam quando eu passava. Não era imaginação minha. Percebi olhares cortados, gente que mudava de assunto assim que eu chegava perto. Eu estava marcada, e não por algo que eu tinha feito errado, mas porque Marcelo tinha me exposto de forma cruel. Fui para a minha mesa e tentei me concentrar. Abri a planilha, mas os números dançavam diante dos meus olhos. Era impossível não pensar na cena. Lembrei da voz dele, alta, debochada, dizendo que eu complicava demais. Lembrei de como ele arrancou o controle da apresentação da minha mão. Aquilo ficou gravado na minha memória como uma fotografia. Eu repetia mentalmente. Eu sou boa no que faço. Eu sei que sou. Então por que eu deixei ele me calar?
A vergonha e a raiva brigavam dentro de mim. No horário do almoço, sentei com duas colegas de sempre, a Mariana e a Patrícia. Elas estavam visivelmente tensas. Tentaram falar de assuntos aleatórios, como séries e moda, mas eu percebi a hesitação. Até que, no meio da conversa, Mariana disse baixinho: Amiga, você não devia levar tão a sério. O Marcelo é assim mesmo, fala sem pensar. Eu respirei fundo e respondi: Mas ele não fala assim com vocês, só comigo. Ontem ele não foi sem pensar, ele me desmoralizou de propósito. As duas ficaram em silêncio. Não era que discordassem de mim, era medo. Ninguém queria bater de frente com Marcelo. Voltei para a minha mesa com um nó no peito. Eu me sentia sozinha. No final da tarde, recebi um e-mail dele, seco. Revise os relatórios para a apresentação de quinta. Nenhum comentário sobre a reunião. Nenhum reconhecimento pelo trabalho que eu já tinha feito. Era como se ele tivesse apagado minha existência como profissional. Apenas uma subordinada que devia executar. Naquela noite, quando cheguei em casa, conversei com minha mãe pelo telefone. Ela sempre foi meu porto seguro. Contei o que tinha acontecido e ouvi o silêncio do outro lado da linha. Depois de alguns segundos, ela disse: Filha, você precisa decidir até quando vai aceitar isso. Ninguém merece viver sendo diminuído. Essas palavras ficaram ecoando em mim. Eu chorei enquanto falava com ela, mas também percebi que a raiva estava se transformando em algo diferente, uma vontade de reagir. Nos dias seguintes, percebi que Marcelo tentava me ignorar em público, como se eu tivesse desaparecido. Quando falava comigo, era apenas por e-mail, sempre em tom autoritário. A equipe inteira seguia calada. E aquilo começou a me corroer. O silêncio dos colegas pesava como chumbo. Era como se todos tivessem concordado em me deixar sozinha. Eu entendi que não podia esperar apoio de ninguém. Se eu quisesse virar o jogo, teria que ser por conta própria. Comecei a observar mais atentamente Marcelo. Notei seus padrões, como ele falava com os diretores, como manipulava os clientes, como usava dados que eu mesma levantava para se promover. Notei também que ele era descuidado em alguns detalhes. Guardava documentos na mesa, deixava anotações jogadas. Um dia depois que todos foram embora, eu fiquei até mais tarde finalizando um relatório e percebi que ele tinha deixado uma pasta vermelha em cima da mesa. Olhei de longe e vi que tinha o título Confidencial, Acordo 2022. Meu coração acelerou. Eu sabia que não devia, mas não resisti. Cheguei mais perto e vi que eram contratos e e-mails impressos. Alguns números não batiam com os relatórios oficiais que eu mesma produzia. Naquele momento, percebi que a humilhação que eu tinha sofrido poderia ser a chave da minha virada. Marcelo me via como invisível, como alguém sem poder. Talvez ele nunca imaginasse que eu pudesse reagir. Mas ali, olhando aquela pasta, eu comecei a entender que ele não era tão intocável quanto parecia. Naquela noite em que fiquei sozinha no escritório, olhando a pasta vermelha sobre a mesa do Marcelo, senti como se estivesse diante de uma porta que nunca deveria ser aberta. O relógio já passava das 9. A maioria das luzes estava apagada, e o silêncio do andar inteiro só era interrompido pelo barulho distante do ar-condicionado. Eu me aproximei devagar, quase como se tivesse medo que alguém aparecesse de repente e me flagrasse. A pasta não estava trancada. Estava ali, largada, como se fosse apenas mais um amontoado de papéis sem importância. Mas eu sabia que não era. Peguei com cuidado, abri a capa e comecei a folhear. Logo nas primeiras páginas, meu estômago revirou. Eram contratos com valores alterados, anexos de relatórios que eu mesma havia feito, mas com números diferentes. O Marcelo estava usando os meus dados, mas manipulando os resultados antes de apresentar aos diretores. Eu olhava para aqueles documentos e lembrava das horas que passava analisando planilhas, dos finais de semana que levava trabalho para casa. Tudo usado por ele como palco para o próprio brilho, enquanto me tratava como uma iniciante que atrapalhava mais do que ajudava. Meus dedos tremiam. Parte de mim dizia para fechar a pasta e fingir que nunca tinha visto nada. Outra parte gritava que aquele era o meu momento, a oportunidade de virar o jogo. Respirei fundo e decidi fotografar algumas páginas com o celular. Eu sabia que estava arriscando minha carreira. Se alguém descobrisse, eu poderia ser acusada de invasão de sigilo. Mas, ao mesmo tempo, era a única forma de provar que Marcelo não era esse gênio intocável que todos acreditavam. Nos dias seguintes, levei o celular comigo como se fosse um tesouro escondido. Voltava para casa e revisava as fotos, tentando entender a extensão daquilo. Descobri que Marcelo estava fechando acordos paralelos, favorecendo fornecedores em troca de benefícios pessoais. Era corrupção pura,
mas mascarada de relatórios técnicos. A cada página que eu lia, a humilhação que eu tinha sentido na reunião parecia ganhar uma resposta silenciosa. Agora você não vai mais me calar. Contei apenas para uma pessoa, meu amigo de faculdade, Rodrigo, que trabalhava como advogado. Eu precisava de alguém que soubesse como lidar com aquele tipo de informação sem que eu me destruísse junto. Marcamos de conversar num café discreto. Entreguei o celular para ele e ele passou longos minutos analisando as fotos. No final, respirou fundo e disse: "Isso aqui é sério, muito sério. Você tem em mãos material suficiente para abrir uma investigação interna, mas tem que ser estratégico. Se jogar tudo de uma vez, eles vão te esmagar junto." Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Eu queria justiça imediata, queria expor Marcelo e limpar meu nome. Mas Rodrigo tinha razão. Eu estava sozinha contra alguém com poder, influência e uma rede de proteção. Se eu me precipitasse, ele poderia virar o jogo contra mim. Na segunda-feira, entrei no escritório e olhei Marcelo de longe. Ele estava sorridente, como se nada pudesse atingi-lo. Brincava com a secretária, dava ordens em voz alta, exalando segurança. Ninguém ali imaginava o que eu sabia. Ninguém sonhava que a pasta vermelha era, na verdade, o calcanhar de Aquiles dele. E pela primeira vez, eu também sorri. Porque eu sabia que, mesmo que levasse tempo, eu tinha algo que poderia derrubar o império dele. Passei os dias seguintes em silêncio, mas não era mais o silêncio sufocante da vergonha. Era um silêncio estratégico. Eu observava, anotava, guardava cada detalhe. Marcelo pensava que tinha me calado, mas na verdade ele tinha me dado o combustível que eu precisava para me levantar. A pasta vermelha não era só um conjunto de documentos. Era a prova de que até os mais poderosos cometem erros. E eu estava pronta para usá-los. A primeira vez que ouvi a palavra estratégia na faculdade, achei que era um termo distante, reservado para generais e CEOs de multinacionais. Mas naquela semana, sentado na minha mesa enquanto fingia revisar planilhas, percebi que era exatamente disso que eu precisava. Uma estratégia para enfrentar o Marcelo. Não podia ser no impulso, não podia ser apenas um grito de indignação. Se ele tivesse passado anos construindo sua imagem, eu teria que desconstruí-la tijolo por tijolo, com paciência e inteligência. Comecei pequeno. Em reuniões, quando ele apresentava resultados, eu fazia perguntas aparentemente inocentes, mas que cutucavam pontos onde eu sabia que os números estavam inflados. Marcelo, essa projeção considera os custos fixos de manutenção ou só os variáveis? Ele me olhava com aquele sorriso irritante, respondia de forma vaga e seguia em frente. Para os outros, parecia apenas uma curiosidade da funcionária mais nova. Mas dentro de mim, era como se eu estivesse fincando pequenas estacas ao redor do castelo dele. À noite, me encontrava com Rodrigo, meu amigo advogado. Ele insistia que eu precisava de provas mais robustas e, principalmente, de aliados dentro da empresa. Você não pode ser a única voz, senão eles vão dizer que você está inventando tudo por ressentimento. Aquilo doía porque tinha um fundo de verdade. Eu estava magoada, sim. Mas o que eu tinha visto não era fruto de ressentimento. Era corrupção escancarada. Foi então que pensei na Carla, uma colega de outro setor que sempre reclamava, em conversas de corredor, que os fornecedores favorecidos pelo Marcelo conseguiam contratos sem concorrência justa. Procurei-a para um café e puxei o assunto de forma cuidadosa. Primeiro ouvi suas frustrações, depois soltei, em tom baixo. Eu tenho provas de que ele manipula relatórios. Não estou inventando. Ela arregalou os olhos, quase deixou a xícara cair. Pedi que tivesse calma, que não comentasse com ninguém, mas vi no olhar dela que não estava mais sozinha. Aos poucos fui criando uma pequena rede silenciosa. Pessoas que, assim como eu, estavam cansadas de serem tratadas como peças descartáveis no jogo de Marcelo. Cada uma tinha um detalhe, uma história, uma suspeita. Quando reunimos, o quebra-cabeça começou a fazer sentido. Rodrigo dizia que ainda não era hora de agir, mas dentro de mim, a ansiedade crescia. Eu queria justiça, queria o momento em que a máscara dele finalmente cairia. E esse momento começou a se desenhar quando soubemos que haveria uma grande reunião com os diretores para discutir o orçamento do próximo semestre. Marcelo, claro, seria o responsável pela apresentação principal. Rodrigo me orientou. Essa é a sua chance. Não precisa expor tudo, mas faça as perguntas certas, deixe a dúvida pairar no ar. Se plantar a semente da desconfiança, o resto virá. Na noite anterior, quase não dormi. Revisei as fotos no celular, reli minhas anotações, repassei mentalmente cada passo. No espelho,
Vi uma mistura de medo e determinação. Era como se eu estivesse prestes a atravessar uma linha da qual não haveria retorno. Quando a reunião começou, Marcelo entrou na sala com sua postura habitual, confiante, risonho, abraçando os diretores como velhos amigos. Apresentou os gráficos no telão com a voz firme de quem se considera intocável. Mas eu sabia a verdade por trás daqueles números. Esperei o momento certo, e quando ele terminou um slide sobre custos de fornecedores, levantei a mão. Marcelo, só para entender melhor, esses contratos foram todos validados pelo setor de compliance? Porque vi alguns relatórios em que os valores não batiam com os registros internos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo congelou por um segundo, depois sorriu forçado e respondeu com evasivas. Mas os diretores se entreolharam. Aquela semente estava lançada. A reunião seguiu, mas percebi que ele já não tinha a mesma segurança. Na saída, um dos diretores me chamou discretamente. Depois me mostra esses relatórios, quero dar uma olhada. Saí do prédio com o coração acelerado. Eu tinha conseguido. Não era a vitória final, mas era o primeiro golpe certeiro. Naquela noite, sentei no sofá de casa com Rodrigo. Ele ouviu tudo, respirou fundo e disse: agora começou. Mas se prepare, porque ele vai reagir. E quando reagir, não vai ter piedade. Eu sabia que ele estava certo. Marcelo não era do tipo que aceitava perder, mas pela primeira vez, eu sentia que estava no controle do jogo. E se era um jogo que ele queria jogar, eu estava pronta para lutar até o fim. No dia seguinte à reunião, o clima no escritório parecia diferente. Não era algo explícito, mas eu sentia os olhares atravessando a minha pele. Alguns colegas evitavam contato visual, outros cochichavam quando eu passava. Marcelo já tinha começado a se mover, e eu sabia que o primeiro passo dele seria me isolar. Era a tática clássica: transformar quem denuncia em inimigo interno. Na manhã de terça-feira, ele apareceu na minha mesa com um sorriso artificial. Ana, podemos conversar um minutinho? O tom de voz era doce demais para ser real. Fomos até a sala de reuniões vazia e ele fechou a porta. Olha, fiquei surpreso com sua intervenção ontem. Você sempre foi tão dedicada, tão focada no seu trabalho. Não quero que você se perca em interpretações equivocadas. Respirei fundo e mantive a calma. Não foi interpretação, Marcelo. Foram dados. O sorriso dele desapareceu por um segundo, e então voltou, ainda mais forçado. Dados podem ser manipulados. E você é jovem, talvez não entenda a complexidade dos relatórios. Mas eu entendo. Ele se inclinou na mesa, aproximando o rosto do meu. E posso te garantir uma coisa: se você continuar nesse caminho, vai se queimar. E eu não quero ver você jogando sua carreira fora. A ameaça era clara, mas eu saí dali com ainda mais certeza de que estava no caminho certo. Contei tudo a Rodrigo, que balançou a cabeça. Ele está te intimidando. Isso significa que ele está com medo. Só não subestime. Esse tipo de gente, quando acuado, fica perigoso. E ele tinha razão. Em poucos dias, começaram a surgir rumores sobre mim. Comentários de que eu tinha ambição desmedida, de que queria crescer pisando nos outros, até insinuações sobre minha vida pessoal. A empresa parecia um tabuleiro e Marcelo mexia as peças com maestria. O objetivo dele era simples: transformar minha imagem em algo duvidoso, para que, quando eu revelasse a verdade, ninguém acreditasse. No entanto, eu também não estava sozinha. Carla, aquela colega do café, me chamou no corredor e disse: ele está tentando te queimar, mas já tem gente desconfiando. Aquela sua pergunta plantou uma pulga atrás da orelha dos diretores. Era exatamente isso que me dava forças para continuar. Saber que a semente estava germinando. Marcelo, percebendo que os boatos não eram suficientes, passou para a segunda fase. Chamou-me para participar de um projeto especial, algo que ele descreveu como uma oportunidade única de visibilidade na empresa. Rodrigo foi direto. É uma armadilha. Ele quer te sobrecarregar, fazer você errar e depois usar isso contra você. Mesmo assim, aceitei. Não porque confiava nele, mas porque sabia que, ao aceitar, poderia observar mais de perto os movimentos dele. Os dias seguintes foram um turbilhão de planilhas, reuniões e prazos irreais. Marcelo delegava a mim as tarefas mais pesadas e se ausentava das responsabilidades. Eu dormia pouco, vivia cansada, mas anotava cada irregularidade que encontrava. Foi numa dessas madrugadas, revisando documentos antigos, que descobri algo ainda mais grave: contratos superfaturados com empresas fantasmas. As assinaturas estavam lá, os valores eram absurdos, e tudo levava de volta a Marcelo.
Tirei fotos, guardei cópias em uma pasta criptografada e pela primeira vez senti medo real. Não era mais apenas uma questão de planilhas infladas. Era corrupção que envolvia cifras que poderiam acabar com carreiras, talvez até com a própria empresa. Contei a Rodrigo, que ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: agora não é mais só Marcelo. Se você expuser isso, vai mexer com gente grande. Ele não vai medir esforços para calar você. E foi exatamente o que aconteceu. Em menos de uma semana, recebi um e-mail anônimo ameaçador. Cuidado com o que procura, pode se machucar. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, mas não deletei a mensagem. Imprimi, guardei e levei direto para Rodrigo. Agora temos provas de que ele está tentando me intimidar. Não vou recuar. Marcelo, no entanto, continuava atuando como se nada tivesse acontecido. Nos corredores, mantinha a postura carismática, fazia piadas, encantava quem não sabia da sujeira escondida. Mas quando nossos olhos se cruzavam, eu via a fúria por trás do sorriso. Era como se ele dissesse, sem palavras: esse jogo é meu e você não vai vencer. O que ele não sabia era que eu já tinha decidido. Se fosse para cair, cairia lutando. Mas eu não ia cair sozinha. Depois da ameaça no e-mail, minha vida virou uma rotina de medo e vigilância. Passei a desconfiar de tudo, dos olhares na rua, dos barulhos no prédio à noite, até mesmo das ligações que caíam sem resposta. Eu não era paranoica, ou pelo menos não achava que fosse. Mas quando você mexe com alguém como Marcelo, todo detalhe parece um aviso de perigo. Foi nesse cenário que comecei a montar o que chamei de meu dossiê. Eu sabia que se algo acontecesse comigo, as provas não poderiam desaparecer junto. Então, comecei a organizar cada documento, cada e-mail, cada contrato suspeito em pastas criptografadas. Imprimi algumas cópias e escondi em lugares diferentes. Uma na gaveta secreta do meu apartamento, outra na casa da minha irmã Mariana, sem contar nada a ela, só dizendo que eram papéis importantes do trabalho. Rodrigo, sempre cauteloso, sugeriu: Ana, você precisa de uma rede de segurança. Se ele perceber que não pode te silenciar sem que tudo venha à tona, você ganha poder. Eu sabia que ele estava certo. Então, preparei uma carta detalhando tudo do que havia descoberto, anexei os documentos mais graves e deixei programado para envio automático no meu e-mail. Se algo acontecesse comigo, aquela mensagem iria direto para os diretores e até para alguns jornalistas. Só de pensar nisso, senti um misto de alívio e medo. A cada noite eu revisava o dossiê, acrescentando novos detalhes. Percebi que Marcelo não era apenas desonesto, ele era meticuloso. Os contratos estavam disfarçados, com empresas de fachada que, à primeira vista, pareciam legítimas. Mas ao cruzar os CNPJs, ficava claro que tudo levava-se a um mesmo grupo, controlado por laranjas. Era um esquema que provavelmente durava anos, e eu me perguntava: como ninguém tinha percebido antes? Ou será que tinham percebido, mas se calaram? Uma noite, enquanto revisava os papéis, lembrei da conversa que tive com Carla no café, semanas antes. Você é corajosa de falar em voz alta o que todo mundo só comenta nos corredores. Aquilo me fez pensar. Quantos sabiam, mas preferiram a omissão por medo? E será que eu, se não tivesse esbarrado nos números, também não teria fechado os olhos? Essa reflexão me doía, porque mostrava que, de certa forma, eu também fazia parte do problema antes de decidir enfrentar. O peso emocional era imenso. Eu acordava cansada, sonhando com planilhas, com e-mails cifrados, com a expressão irônica de Marcelo. Houve uma madrugada em que chorei sozinha na cozinha, com medo de não aguentar. Pensei em desistir, apagar tudo, fingir que nada tinha acontecido. Mas em seguida me lembrava das ameaças, das manipulações, da injustiça que ele cometia com a empresa e com todos nós. E aí vinha a força para continuar. Rodrigo percebeu meu desgaste e insistiu. Você precisa de mais aliados. Confiar só em mim é perigoso. Pensa em alguém que não tenha rabo preso. Alguém que Marcelo nunca desconfiaria. Passei dias pensando, até que me veio a ideia. Pedro, do setor jurídico. Ele era discreto, sempre na dele, mas tinha fama de íntegro. Marquei um almoço com ele, sem mencionar nada no convite. No restaurante, falei baixo, olhando ao redor várias vezes. Pedro, preciso da sua ajuda em algo delicado. Mas antes de falar, quero saber. Você confia em mim? Ele arregalou os olhos, surpreso, mas respondeu. Claro que sim, Ana. O que está acontecendo? Tirei um envelope da bolsa com algumas cópias do dossiê e deslizei pela mesa. Leia isso em casa, sozinho, e depois me diga se posso contar com você. Os dias seguintes foram de pura ansiedade, até que numa sexta-feira, Pedro me chamou em sua sala.
Trancou a porta, jogou o envelope na mesa e disse: "Isso é gravíssimo, e sim, você pode contar comigo." Pela primeira vez, senti que não estava completamente sozinha. Com ele, o dossiê ganhou ainda mais robustez. Pedro sabia onde procurar, quais brechas jurídicas poderiam reforçar as provas. Ele mesmo começou a levantar registros de cartório, rastrear vínculos entre as empresas fantasmas e pessoas próximas a Marcelo. Era como montar um quebra-cabeça, e cada peça se encaixava de forma assustadora. Mas quanto mais avançávamos, mais Marcelo parecia desconfiar. Certa manhã, encontrei minha mesa revirada. Nada tinha sumido, mas estava claro que alguém havia mexido. O recado era evidente. "Sabemos o que você está fazendo." Levei isso a Pedro, que foi firme. "Agora não tem mais volta, Ana. Ou vamos até o fim, ou ele vai acabar com você primeiro." Foi nesse ponto que decidimos. O dossiê não seria apenas uma carta de segurança. Seria uma bomba pronta para explodir na hora certa. E eu sabia que, quando explodisse, ninguém sairia ileso. A primeira vez que percebi que Marcelo tinha se movido foi numa segunda-feira de manhã. Entrei na empresa e senti o ambiente pesado. Olhares atravessados, cochichos nos corredores. Eu sabia que era sobre mim, mas não tinha certeza do quê. Quando abri meu e-mail corporativo, lá estava. Uma mensagem oficial do RH convocando-me para uma reunião de alinhamento urgente. Só que o detalhe me chamou a atenção. Não havia motivo específico no convite. Fui até Rodrigo e mostrei a tela. Ele suspirou. "Isso tem cheiro de armadilha. Ele não vai te atacar diretamente, Ana. Vai tentar usar o sistema contra você para te desmoralizar." Aquilo me deu um frio na barriga. Na hora marcada, entrei na sala de reuniões. Marcelo estava lá, ao lado de duas pessoas do RH e de um advogado que eu nunca tinha visto antes. Ele me recebeu com um sorriso irônico, daquele tipo que não esconde a hostilidade. "Ana, por favor, sente-se. Precisamos conversar sobre algumas inconsistências encontradas em relatórios sob sua responsabilidade." Meu coração disparou. Eu sabia que não havia inconsistências, pelo menos não da minha parte. Marcelo havia fabricado alguma coisa. Ele abriu uma pasta grossa e começou a apresentar supostos erros, valores duplicados, notas lançadas em datas incorretas, assinaturas faltando em contratos. A cada página que ele virava, eu reconhecia claramente que aqueles documentos tinham sido adulterados. Mas como provar ali, na frente de todos? Tentei me defender, mantendo a calma. "Esses documentos não são versões originais. Eu tenho cópias arquivadas que mostram os dados corretos." Marcelo fingiu surpresa. "Ah, então você mantém cópias pessoais de documentos confidenciais da empresa? Isso é muito grave." Naquele instante entendi o jogo. Ele queria inverter os papéis, transformar-me de acusadora em acusada. Era uma jogada arriscada, mas inteligente. Se ele conseguisse me pintar como alguém desonesta, tudo o que eu tinha reunido contra ele perderia credibilidade. Saí daquela reunião arrasada. Rodrigo me esperava na recepção e só precisou olhar meu rosto para entender. Ele está atacando primeiro. Eu balancei a cabeça, sem forças para responder. Naquela noite, liguei para Pedro, do jurídico. Contei tudo em detalhes. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: "Ana, precisamos acelerar. Se ele já começou a usar o RH e documentos adulterados, o próximo passo é abrir um processo formal contra você. Ele vai querer te destruir antes que você tenha chance de expor o esquema." Decidimos, então, ativar parte do plano. Pedro me ajudou a protocolar uma denúncia anônima em um órgão fiscalizador, anexando alguns trechos do dossiê. Não era tudo, mas já era suficiente para acender o alerta. Fizemos isso de forma que ninguém pudesse rastrear até mim diretamente. Foi arriscado, mas necessário. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Marcelo intensificou sua ofensiva. Começou a espalhar boatos de que eu tinha recebido dinheiro para manipular relatórios. Pessoas que antes me cumprimentavam agora desviavam o olhar. Até Mariana, minha irmã, comentou comigo: "Ana, estão falando coisas feias sobre você. Cuidado, porque isso pode respingar na família." Eu quase desabei. Era exatamente isso que ele queria: me isolar, me fazer parecer uma ameaça até para os mais próximos. Certa noite recebi uma ligação sem identificação. Atendi com hesitação e ouvi uma voz masculina, baixa e direta: "Pare de cavar, Ana, ou vai se enterrar junto com sua carreira." Tremi dos pés à cabeça. Fui até a janela do meu apartamento e fiquei olhando a rua deserta, tentando identificar algum carro suspeito. O medo me consumia, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim se fortalecia. Eu não ia recuar. Rodrigo reforçou a estratégia.
A partir de agora, nada de andar sozinha tarde da noite. Evite lugares previsíveis. Ele já está jogando pesado, então precisamos pensar em sobrevivência também. Eu obedeci, mesmo achando tudo surreal. Estava vivendo uma guerra silenciosa dentro de uma empresa. A virada veio quando Pedro descobriu que uma das empresas de fachada ligadas a Marcelo tinha contratos milionários com fornecedores fantasmas. O detalhe é que um desses fornecedores estava registrado em nome de um primo distante dele. Era a ligação que faltava. A peça-chave que mostrava que o dinheiro realmente voltava para ele. Preparamos tudo com cuidado, mas sabíamos que não podíamos soltar ainda. Marcelo estava nervoso, e a cada tentativa de me derrubar, mais evidências apareciam. Era como se a pressa dele o fizesse cometer erros. O auge do contra-ataque foi quando recebi uma notificação formal. Eu estava sendo investigada internamente por conduta antiética. O documento me convocava para prestar esclarecimentos em um comitê. Eu sabia que, se fosse pega de surpresa, ele teria a chance de acabar com minha reputação. Mas não foi isso que aconteceu. Porque, no fundo, Marcelo não fazia ideia do tamanho da rede que eu já tinha montado contra ele. E naquele momento, mesmo com medo, eu comecei a perceber. Ele também estava ficando acuado. A manhã em que tudo começou a sair do controle parecia comum. Eu estava no meu apartamento tentando tomar café, mas minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar a xícara. Há semanas eu vivia nesse estado de alerta, esperando o próximo golpe de Marcelo. Só que, naquele dia, não foi ele quem se mexeu primeiro. Foi o sistema que finalmente reagiu. Às 8h30, meu celular vibrou sem parar. Primeiro foi Rodrigo me ligando. Depois, mensagens de Pedro, do jurídico. Em seguida, até Mariana me mandou um print de uma notícia. Quando abri, quase deixei o café cair no chão. Estava estampado em letras garrafais. Esquema de corrupção em empresa do setor exposto por denúncia anônima. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente do que se tratava. Era parte do dossiê que havíamos protocolado. Mas o choque foi perceber a velocidade. Eu esperava que o órgão fiscalizatório levasse semanas, talvez meses. Só que alguém vazou para a imprensa. E de repente tudo estava público. Corri até Rodrigo. Quando cheguei na sala dele, ele já estava de pé, andando de um lado para o outro. Ana, isso vai virar uma bola de neve. O que a gente soltou era só a ponta. Se os jornalistas cavarem mais fundo, vão achar muito mais. Eu só conseguia balançar a cabeça. O medo e a adrenalina se misturavam. Ao meio-dia, todos na empresa já comentavam. Era impossível ignorar. Marcelo fingia normalidade, mas eu via sua testa suando quando cruzava comigo no corredor. O sorriso sarcástico tinha sumido. Ele passou a dar ordens ríspidas, trancado na sala o tempo todo, falando ao telefone em voz baixa. À tarde, uma reunião emergencial foi convocada com toda a diretoria. Sentei-me em silêncio, observando. Marcelo tentou tomar a palavra, dizendo que a empresa era vítima de fake news e que alguém de dentro estava alimentando inimigos externos. Só que dessa vez o discurso não colou. Os olhos se voltavam para ele. Pela primeira vez, ele não parecia no controle. Enquanto ele falava, lembrei da ligação anônima que recebi dias antes, me mandando parar de cavar. Agora estava claro que aquele aviso não era sobre nada pequeno. O buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. Naquela noite em casa, abri as redes sociais. O caso já estava em alta. Comentários indignados, gente pedindo investigações mais profundas, outros marcando autoridades. O nome da empresa viralizou de uma forma que Marcelo jamais conseguiria conter. Mas a parte mais impactante ainda estava por vir. 3 dias depois, recebi um envelope anônimo na portaria do meu prédio. Dentro, havia cópias de notas fiscais e contratos ainda mais comprometedoras. Documentos que eu não tinha conseguido acessar antes. Alguém de dentro estava começando a se mexer. Eu olhei aquilo e pensei, Marcelo está perdendo aliados. Mostrei tudo para Pedro. Ele analisou rápido e disse, Ana, isso muda o jogo. Agora não é só você contra ele. Outras pessoas querem vê-lo cair. O problema é que Marcelo também percebeu. Ele intensificou a campanha contra mim. Cheguei na empresa e encontrei minha mesa revirada, meus arquivos pessoais vasculhados. O RH dizia que era checagem de rotina, mas eu sabia que era ele tentando achar alguma coisa contra mim. No dia seguinte, mais uma bomba. A polícia bateu na porta da empresa com um mandado de busca e apreensão. Eu estava na recepção quando vi os agentes entrando, pedindo acesso a computadores e documentos. Foi como assistir a um castelo de cartas começar a desmoronar. Marcelo, que sempre foi arrogante, agora parecia acuado. Sua voz tremia quando tentava se impor. No fim daquela tarde,
Vi ele sair escoltado para prestar depoimento. Não era prisão, mas era humilhação suficiente para virar assunto em todos os corredores. Mariana me ligou chorando. Ana, você tem ideia do que isso significa? Ele vai cair. Mas você precisa se proteger. Se ele descobrir que foi você que começou tudo, pode ser perigoso. Eu fechei os olhos, tentando respirar. Eu sabia que o risco era real. Mas, ao mesmo tempo, era impossível recuar. Nos dias seguintes, os jornais publicaram trechos de escutas, mensagens interceptadas, nomes de empresas de fachada. E em todas as linhas, Marcelo estava no centro. Era como se a rede que ele tinha construído por anos começasse a se desfazer diante dos olhos de todos. Eu me sentia dividida. De um lado, alívio por ver a verdade vindo à tona. De outro, medo de represálias. Tinha noites em que acordava assustada com qualquer barulho no corredor. Olhava pela janela para ver se algum carro estranho estava parado. Vivia entre a esperança e o terror. Até que, numa sexta-feira, recebi um e-mail de um remetente desconhecido. Só dizia: "Ele sabe que foi você." Meu corpo inteiro gelou. Quando li aquele e-mail anônimo, "Ele sabe que foi você", senti minhas pernas falharem. Sentei no chão mesmo, encostada na parede, tentando respirar. Era uma frase simples, mas pesada como uma sentença. Eu sempre soube que essa hora poderia chegar. E agora parecia que Marcelo tinha encontrado o fio da meada. Na manhã seguinte, fui trabalhar com o coração disparado. No caminho, parecia que todos os carros que reduziam a velocidade perto do meu eram suspeitos. Cheguei a pensar em dar meia volta, mas não podia demonstrar medo. Ao entrar no prédio, percebi que os olhares estavam diferentes. Algumas pessoas desviavam o rosto, outras cochichavam. O ambiente estava contaminado por tensão. No elevador, encontrei Mariana. Ela evitou me olhar, mas no último andar sussurrou baixinho: "Ele está espalhando que você entregou tudo. Cuidado." Meu estômago embrulhou. Não sabia se tinha raiva dela por não estar ao meu lado ou se agradecia por ter me avisado. Na minha mesa havia um envelope pardo sem remetente. Dentro, uma foto minha saindo de casa no dia anterior. Não era montagem, era real. Estava claro, alguém me seguia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Corri até Rodrigo e mostrei. Ele arregalou os olhos. "Ana, isso é grave. Você precisa se proteger. Isso não é mais apenas sobre corrupção, é sobre segurança pessoal." Nessa mesma semana, começaram as retaliações profissionais. Um e-mail interno, supostamente oficial, dizia que eu estava afastada de certos projetos por perda de confiança. Quando questionei, Marcelo respondeu na frente de todos: "Se não deve nada, não tem o que temer, mas até lá não pode representar a empresa." A maneira como ele disse, em tom debochado, foi calculada para me expor. As noites ficaram insuportáveis. Eu mal conseguia dormir. Qualquer estalo no corredor me fazia levantar e olhar pelo olho mágico da porta. 2 vezes encontrei bilhetes anônimos empurrados por baixo da minha porta. Um dizia: "Ainda dá tempo de recuar." Outro só tinha a palavra traidora em letras maiúsculas. Contei tudo para Pedro, do jurídico. Ele disse que poderia acionar oficialmente a polícia, mas que isso provavelmente aumentaria a exposição. "Marcelo está tentando te isolar pelo medo. Se você der um passo errado, pode ser pior." Eu ouvi, mas dentro de mim uma pergunta martelava: e se ele realmente fizer algo físico contra mim? No meio desse turbilhão, houve um momento que nunca vou esquecer. Estava no estacionamento, à noite, quando vi um carro preto parado perto da minha vaga. Quando me aproximei, ele arrancou em alta velocidade. O som do motor ecoou no meu peito. Fiquei alguns minutos paralisada, sem conseguir entrar no meu carro. Eu sabia que não era coincidência. Foi nesse ponto que comecei a questionar minhas escolhas. Vale a pena lutar pela verdade se, no processo, você pode perder a própria vida? Eu pensava em minha família, nos amigos, nas coisas simples que talvez eu não tivesse mais se continuasse. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que não aceitava a ideia de desistir. Eu já tinha ido longe demais. E cada novo documento, cada novo vazamento, só confirmava que Marcelo era culpado. Recusar a verdade seria como me trair. Rodrigo me chamou para conversar em particular. Ele parecia preocupado de verdade. "Ana, eu preciso ser honesto. Isso pode acabar mal. Ele não vai aceitar cair sozinho. Se você continuar, precisa estar preparada para pagar o preço. E não é só perder o emprego. É maior do que isso." Eu olhei para ele, com os olhos marejados, e respondi: "Rodrigo, eu já estou pagando esse preço. A diferença é que, se eu parar agora, tudo isso vai ter sido em vão." 2 dias depois, mais uma bomba.
Um jornalista investigativo publicou trechos de um áudio em que Marcelo ameaçava manipular provas e destruir carreiras. A matéria não citava meu nome, mas a forma como estava escrita deixava implícito que alguém de dentro colaborava. Eu sabia que ele ligaria os pontos. E ligou. No fim da tarde, recebi uma ligação anônima. Atendi e ouvi a voz dele, fria, sem disfarce. Você acha que venceu, Ana? Eu sei o que você fez. E vou acabar com você antes de cair. Depois, silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais que um grito. Naquela noite, não voltei para casa. Fui para um hotel barato, tentando me sentir segura. Mas a verdade é que eu já não tinha mais paz em lugar nenhum. Eu entendi, de forma brutal, o que significa expor a verdade. Não é apenas sobre justiça, é sobre resistência, sobre aguentar as consequências de enfrentar alguém poderoso. E naquele momento, percebi que a batalha estava só começando. Os dias seguintes ao telefonema de Marcelo foram um pesadelo. Eu sabia que ele estava jogando pesado, mas ouvir da boca dele que iria me destruir foi diferente de tudo. O medo já não era só psicológico, era físico. Eu acordava com o corpo travado, como se tivesse levado uma surra durante a noite. Na segunda-feira, cheguei à empresa e percebi que o clima tinha mudado. Não eram apenas olhares curiosos ou cochichos. Havia um ar de julgamento explícito. Alguns colegas que antes me cumprimentavam passaram a me ignorar. Outros apenas observavam, como se estivessem esperando meu próximo passo em falso. O isolamento funcionava. Marcelo estava conseguindo o que queria, me deixar sozinha. Na reunião da tarde, ele apareceu com uma pasta preta debaixo do braço. Sentou-se à frente de todos, abriu a pasta devagar e tirou alguns papéis. Começou a falar em tom de acusação, citando desvios internos de confiança e atitudes que colocavam a reputação da empresa em risco. Eu sabia que aquelas frases tinham sido escolhidas para me atingir sem mencionar meu nome. Mas a cada palavra dele, sentia os olhares se voltando para mim. No fim, ele largou os papéis sobre a mesa e disse: Não podemos tolerar sabotagem dentro da nossa própria casa. Foi a primeira vez que usou a palavra sabotagem. Meu coração acelerou. Ele estava preparando o terreno para me acusar diretamente. À noite recebi um e-mail com uma convocação oficial. Eu teria que comparecer a uma audiência interna no comitê de ética. O assunto era avaliação de conduta. Eu sabia que era Marcelo por trás disso. Ele tinha poder suficiente para manipular o processo. No mesmo dia, encontrei um bilhete colado no para-brisa do meu carro. Você não vai sair limpa dessa. Era escrita de alguém com raiva, as letras tortas e fortes. Olhei em volta, mas o estacionamento estava quase vazio. Entrei no carro tremendo, com as mãos suadas. Contei tudo para Rodrigo. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: Ana, chegou a hora. Se você não mostrar o que tem, ele vai te destruir. Você precisa expor as provas antes que ele crie uma narrativa definitiva. Decidimos montar um dossiê completo. Passei noites sem dormir organizando e-mails, planilhas, gravações, conversas salvas. Cada documento era uma arma, mas também era uma lembrança do risco que eu corria. Marcelo não ia aceitar cair sozinho. 2 dias depois, aconteceu algo que me deixou ainda mais abalada. Estava saindo da empresa à noite quando percebi que um carro preto vinha me seguindo. A cada esquina, ele mantinha a mesma distância. Entrei em uma rua movimentada de propósito, tentando me convencer de que era coincidência. Mas quando dobrei à esquerda, o carro dobrou também. O coração disparou. Eu acelerei, quase furei o sinal. Só consegui me livrar depois de entrar em um posto de gasolina bem iluminado. O carro passou reto, mas a sensação de ameaça ficou. No hotel, chorei sozinha. Pensei em desistir, pensei em sumir. Mas no fundo, sabia que recuar seria como entregar minha vida inteira nas mãos dele. No dia da audiência interna, cheguei mais cedo. A sala era pequena, com uma mesa longa, cadeiras em volta e 3 diretores sentados de um lado. Marcelo estava lá, elegante como sempre, mas com um olhar carregado de soberba. Quando entrei, ele sorriu de canto, como quem já tinha vencido. Ele começou falando, apresentando indícios de que eu estaria vazando informações para fora. Mostrou e-mails editados, documentos truncados. Tudo claramente manipulado, mas para alguém que não conhecia os bastidores, podia parecer convincente. A cada frase dele, eu sentia minha garganta secar. Quando chegou minha vez, abri minha pasta azul. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que precisava manter a calma. Coloquei sobre a mesa a primeira prova, um áudio em que ele negociava com um fornecedor valores absurdamente superfaturados. Depois,
Apresentei os e-mails originais que desmontavam os documentos editados. E, por fim, uma planilha detalhada mostrando as transferências para contas ligadas a ele. O silêncio na sala foi pesado. Marcelo tentou reagir, disse que eram montagens, invenções. Mas a cada justificativa dele, eu tinha uma prova real que desmentia. Era como assistir o chão se abrir debaixo dos pés dele. No auge da tensão, um dos diretores o interrompeu. Marcelo, essas informações são graves, e pelo que vemos, são consistentes. Pela primeira vez, vi o rosto dele perder a cor. O sorriso de canto desapareceu. Saí da sala sem saber se tinha vencido ou apenas aberto uma guerra maior. Mas uma coisa era certa. Pela primeira vez, Marcelo não parecia inatingível. Eu passei a noite inteira em claro depois daquela primeira audiência. A cena dos diretores olhando para Marcelo sem reação, enquanto eu apresentava prova após prova, ficou gravada na minha mente. Mas junto com o alívio vinha o medo. E se mesmo com tudo isso ele ainda conseguisse virar o jogo? Eu já tinha visto gente poderosa se safar de coisas muito maiores. Na manhã seguinte, recebi a convocação para a continuação do processo. O comitê havia decidido estender a investigação, e dessa vez, outros diretores seriam chamados para acompanhar. Era a primeira vez que eu sentia que Marcelo não estava no controle absoluto da situação. Mesmo assim, ele não se abalava. Caminhava pelos corredores como se nada tivesse acontecido, distribuindo sorrisos, cumprimentando todos. Era como se estivesse interpretando um papel para manter a aparência de segurança. Cheguei à sala da segunda audiência com a respiração pesada. Os 3 diretores que já estavam lá tinham sido reforçados por mais 2. Entre eles, estava Helena, a diretora mais antiga da empresa, conhecida por não se intimidar com ninguém. Eu sabia que, se ela se convencesse da minha versão, Marcelo teria problemas sérios. Marcelo começou falando novamente. Dessa vez, o discurso era mais agressivo. Disse que eu tinha arquitetado uma trama para manchar sua reputação. Tentou me pintar como uma funcionária insatisfeita, que queria subir de cargo destruindo a imagem dele. Era surreal ouvir aquilo, mas eu percebi que alguns olhares na mesa ficaram indecisos. A dúvida ainda existia. Quando chegou minha vez, tirei da pasta uma sequência de relatórios financeiros. Eram extratos que mostravam movimentações suspeitas em empresas de fachada ligadas a ele. Mostrei os vínculos, os contratos superfaturados e até mesmo uma transferência feita para uma conta no exterior. Os diretores se entreolharam. Helena inclinou-se para a frente, pediu uma cópia dos documentos e fez anotações. Eu podia sentir o ar ficando mais pesado. Foi nesse momento que Rodrigo pediu a palavra. Ele tinha sido autorizado a participar como testemunha. Levantou-se com calma e disse: Sei que é difícil acreditar que alguém tão respeitado como Marcelo estaria envolvido nisso, mas eu vi com meus próprios olhos reuniões com fornecedores em que valores eram ajustados para cima em troca de favores. E tenho mensagens que confirmam isso. Ele entregou ao comitê capturas de tela e áudios. Marcelo perdeu o controle. Levantou-se da cadeira, começou a gesticular e gritar. Isso é uma conspiração. Vocês não percebem? Estão tentando me derrubar porque eu sou o único que realmente mantém essa empresa de pé. O tom de voz dele ecoou na sala. Mas, em vez de intimidar, apenas expôs seu desespero. Helena foi direta. Marcelo, sente-se. Se continuar dessa forma, teremos que encerrar a audiência por conduta inadequada. Ele obedeceu, mas agora estava vermelho, suando, os olhos semicerrados de raiva. Pela primeira vez, parecia pequeno. Enquanto o comitê fazia perguntas, eu respondia com calma, sempre mostrando documentos de apoio. A cada argumento meu, a defesa dele se esfarelava. Até que um dos diretores fez a pergunta que mudou tudo. Marcelo, como o senhor explica a coincidência de datas entre a aprovação desses contratos e as transferências para contas ligadas ao seu nome? Ele não tinha resposta. Gaguejou, desviou, tentou rir. Mas a máscara tinha caído. Quando a sessão terminou, o clima era outro. Não havia mais olhares de desconfiança em relação a mim. O peso da acusação tinha mudado de lado. Caminhei até o banheiro e chorei sozinha, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, senti que tinha uma chance real de sair dessa sem ser esmagada. No fim do dia, recebi um comunicado interno. Marcelo estava afastado temporariamente até a conclusão das investigações. Foi um choque para todos. Nos corredores, o assunto não era outro. Alguns ainda defendiam sua inocência, mas a maioria começava a se afastar. Os que antes o seguiam cegamente, agora fingiam não ter nada a ver com ele. Eu sabia que a guerra não tinha terminado. Ele ainda tinha influência, ainda tinha contatos. Mas naquele momento, senti que algo tinha virado. Pela primeira vez em meses,
respirei fundo e consegui acreditar que talvez eu pudesse vencer essa batalha. A notícia do afastamento de Marcelo correu pelos corredores como fogo em palha seca. No primeiro dia, havia apenas murmúrios. No segundo, os boatos já estavam nos grupos de mensagens, em reuniões paralelas, até mesmo em conversas de café. As pessoas falavam baixinho, mas não paravam de falar. Alguns ainda diziam: ele vai voltar, é só uma fase. Outros afirmavam com convicção: acabou para ele. Eu, no meio disso tudo, tentava manter a cabeça erguida, mas sabia que ainda faltava a decisão final. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões do comitê, coleta de provas e depoimentos. Eu ia para casa exausta, mas determinada. Lembrava das noites em que pensei em desistir, em pedir demissão só para me livrar daquela pressão. E agora, cada esforço, cada lágrima parecia ter valido a pena. Na manhã da decisão, a empresa inteira parecia suspensa no ar. Eu cheguei cedo, como sempre, mas a sensação era diferente. A sala de audiência estava cheia, não apenas diretores, mas também advogados externos, representantes de acionistas e até alguns consultores independentes. Era uma demonstração clara de que a empresa queria transparência. Marcelo entrou alguns minutos depois. Estava abatido, mas ainda tentava manter a postura de líder. Usava um terno impecável, o cabelo arrumado, mas os olhos denunciavam noites mal dormidas. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi que ele já sabia o que estava por vir. A reunião começou com Helena apresentando o relatório final. A voz dela era firme, sem pressa. Expôs cada contrato, cada movimentação financeira suspeita, cada depoimento que confirmava o esquema. Rodrigo foi novamente citado como testemunha-chave. Eu mal piscava, tentando absorver cada palavra, cada detalhe. Marcelo tentou se defender, mas sua voz já não tinha o mesmo peso. Isso é um mal-entendido. Vocês estão interpretando dados fora de contexto, repetia. Mas ninguém parecia convencido. A cada nova negativa, os diretores trocavam olhares discretos, como se já tivessem chegado a uma conclusão. Quando o relatório terminou, Helena respirou fundo e anunciou: após análise detalhada, este comitê recomenda o desligamento imediato do Sr. Marcelo de suas funções, bem como a abertura de medidas legais cabíveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o prédio inteiro tivesse parado de respirar. Marcelo ficou imóvel por alguns segundos. Depois, levantou-se lentamente, ajeitou o paletó e disse apenas: vocês ainda vão sentir falta de mim. Saiu da sala sem olhar para trás. Ninguém ousou falar nada até a porta se fechar. Eu me senti tomada por uma mistura de alívio e incredulidade. Estava acabado. A pessoa que passou meses me perseguindo, tentando me destruir, agora deixava a empresa pela porta dos fundos. Nos dias seguintes, a repercussão foi intensa. Comunicados oficiais foram enviados. Reuniões extraordinárias foram feitas para acalmar clientes e parceiros. O nome de Marcelo foi apagado dos documentos internos com uma rapidez impressionante. Era como se nunca tivesse existido. Para mim, o desafio era outro. Muitos me viam agora como a funcionária que derrubou o chefe. Uns me olhavam com respeito, outros com desconfiança. Havia quem me evitasse, talvez com medo de que eu fosse capaz de expor qualquer coisa. Mas havia também quem se aproximasse, oferecendo apoio e até amizade. Um dia fui chamada pela diretoria. Pensei que fosse apenas para encerrar formalidades, mas Helena me surpreendeu. Queremos que você assuma interinamente a área de Marcelo até que possamos reestruturar o setor. Fiquei em choque. Eu, que meses antes tinha pensado em pedir demissão, agora era convidada a ocupar o lugar daquele que tentou me destruir. Pedi um tempo para pensar. Sabia que aceitar significava enfrentar ainda mais desafios. Liderar pessoas que talvez não confiassem em mim e carregar o peso da responsabilidade. Mas recusar poderia ser interpretado como medo. Naquela noite, caminhei sozinha até em casa, refletindo sobre tudo o que tinha vivido. Lembrei do frio na barriga, das noites chorando, da sensação de injustiça, e percebi que não tinha passado por tudo aquilo para agora me esconder. Aceitei o desafio. Não porque quisesse provar algo para os outros, mas porque finalmente entendia que minha voz tinha valor. Hoje, olhando para trás, vejo que a queda de Marcelo não foi apenas o fim de um ciclo, foi o início de outro. A empresa nunca mais foi a mesma, e eu também não. Aprendi da forma mais dura que poder sem caráter é uma bomba relógio, e que por mais difícil que seja, sempre existe espaço para a verdade aparecer. Marcelo saiu sem aplausos, sem reconhecimento, sem legado. Eu fiquei com cicatrizes, mas também com a certeza de que, às vezes,
A vida coloca a gente em batalhas que não escolhemos, apenas para mostrar do que somos capazes.